Oi, eu sou a Nina e esse é o vídeo de leituras de julho de 2026. Já estamos calejados e não vou ficar justificando que já é quase final de agosto e eu ainda não tinha trazido vídeo de leituras de julho. Vocês sabem que eu faço o que eu posso por aqui, mas justamente por isso eu vou focar nas leituras que eu concluí em julho, porque a gente já tá próximo do final de agosto, então coisas que estavam em andamento eu vou deixar para o vídeo de leituras de agosto. E eu li 6 livros em julho. Foi um mês em que eu li bastante, não só pela quantidade, né? Quantidade é uma coisa que pode variar muito, mas eu dediquei bastante tempo à leitura e isso acabou tendo como consequência um número maior. Eu finalizei 6 leituras em julho, fora leituras que eventualmente ainda estavam em andamento, então tem bastante coisa por aqui. E assim, eu estou uma máquina de escolher livro bom para ler. Assim, todos os livros que eu li em julho, todos esses que vão aparecer aqui, foram leituras que eu gostei muito, vários favoritos, e já adianto que eu estou nessa mesma leva agora em agosto. Então que continue assim, muita coisa boa, porque realmente foi um mês muito bom de leituras, então eu tô super animada para compartilhar um pouco dessas leituras aqui com vocês. O primeiro livro que eu finalizei em julho foi A Cidade e Suas Muralhas Incertas, do Murakami. Murakami é um dos meus autores favoritos. Aqui tá, ele tá um pouco desfalcado porque tá faltando esse aqui que eu tirei para falar aqui com vocês. Lançou novo, né? Um livro que lançou no primeiro semestre ali, não lembro exatamente quando. E assim, lançou o Murakami, é um fato que eu vou ler. Eu já li todos os livros dele publicados em português, alguns livros em inglês que meu inglês me permitiu. Então é sempre só questão de tempo. Às vezes eu tento deixar guardado para ainda ter alguma coisa do Murakami para ler, mas acabei pegando esse aqui. E o que que acontece? No começo eu não estava gostando muito dele. Ele é um livro que acontece ali com os mesmos personagens, vai dividir um pouco o mundo com outro livro que é esse aqui, o Fim do Mundo e o Impiedoso País das Maravilhas, que também acho que tinha sido o penúltimo a lançar aqui no Brasil. A ordem não é exatamente a mesma, né? Tem coisas do Murakami que já foram lançadas, escritas por ele há muito tempo, que ainda não tinham sido lançadas. Então eu não lembro exatamente quando que esses livros foram lançados. E o fato é, eu não amei esse outro aqui, do Fim do Mundo e o Impiedoso País das Maravilhas. Eu nem sabia que esse aqui se acontecia no mesmo mundo, porque como eu falei, se é Murakami eu vou comprar, em algum momento eu vou ler, independente de qual seja a história. Então no começo ele estava se passando muito nesse mundo, que é uma cidade cercada por muralhas, em que as coisas são muito estranhas, as coisas são feitas para não dar errado, mas toda vez que a gente tem algo que não pode dar errado, esse algo também não pode dar certo demais, é uma neutralidade que não é positiva. Então, Murakami trabalha bastante com esse tipo de metáfora, né? E eu não gostei muito, eu não gostei muito daquele livro lá, e eu não tava gostando muito do começo desse aqui, em que a gente tava nesse ambiente. Mas, em dado momento, e aí eu acho que deve ter sido depois de uns 20% do livro, ele muda, né? Ele vem para a realidade, então ele sai um pouco para a realidade. Ele sai um pouco dessa muralha e isso começa a refletir numa vida no mundo real. E aí eu gostei muito do resto do livro. Foi um livro que eu gostei demais das coisas do Murakami. Fazia muito tempo que eu não gostava tanto de algum livro dele. Eu acho que o último que eu tinha gostado tanto era do Assassinato do Comendador ali, que é mais de um volume, né? Então foi realmente uma ótima surpresa. E quem acompanha aqui há mais tempo talvez lembre que esse é um fenômeno que é normal acontecer comigo com Murakami. Algumas vezes eu já comecei a leitura dizendo que eu não estava gostando, incomodada com algumas coisas, e depois mudou completamente a experiência para mim. Às vezes eu realmente não gosto, mas muitas vezes acontece isso. Eu acho que pode ser pela narrativa e pela história mesmo, então nesse caso a questão da história era uma que já estava me incomodando, porque eu já sabia que eu não tinha gostado tanto dessa história, né, desse mundo imaginário no outro livro. Mas existe um fenômeno com Murakami que ele é muito, as coisas que acontecem, a escrita dele, ela é muito fora da realidade, né? Então se você fica tentando racionalizar demais,
não vai dar certo, não vai funcionar. Foi toda uma questão que eu já tive com Murakami ao longo da vida. Eu acho que até tem vídeo aqui falando um pouco sobre Murakami, sobre as minhas primeiras experiências. Ele é um dos meus autores favoritos, né? Caso alguém tenha chegado aqui recentemente. Mas é uma relação um pouco dúbia, porque às vezes, racionalmente, eu não sei o que é que eu gosto tanto, o que é que mexe tanto comigo nas obras dele. Talvez seja justamente o fato de serem coisas que estão um pouco mais fora do meu controle. E quando a gente começa uma leitura, leva um tempo pra gente ficar imerso, né? Pra gente parar de racionalizar. Então eu acho que tem um pouco disso. Acho que tem um pouco da história e tem um pouco de um fenômeno que é comum acontecer nas minhas leituras do Murakami, que é levar um tempo para que eu deixe um pouco o racional de lado e consiga ser levada pela história. 6 minutos de vídeo, eu só tô falando do primeiro livro, mas é isso, fica uma super recomendação. Eu gostei bastante desse aqui. Não precisa ter lido o outro para ler esse aqui, inclusive eu gostei bem mais desse do que do Impiedoso País das Maravilhas, algo assim. Então fica a recomendação. Se for para começar a ler Murakami, eu acho que eu ainda não recomendo começar por esse aqui. Aqui no canal tem vídeos falando sobre Murakami, não estão atualizados, mas lá tem dicas de leitura que eu acredito que sejam melhores para quem quer começar. Depois disso, fomos para mais um favorito, na verdade uma favorita minha, que é a Patti Smith, também um lançamento dela, Pão dos Anjos, a história da minha vida. Pelo tanto de marcações, vocês podem ter visto que eu gostei muito desse livro. Algumas das últimas leituras que eu tinha feito da Patti Smith eram, até das coisas que ela escreveu mesmo, iam para um caminho muito diferente do Só Garotos, que foi minha primeira experiência com ela, e que ainda é o que eu mais gosto. Eu acho que eu ainda gosto mais de Só Garotos do que de Pão dos Anjos, não sei, talvez eu precise um pouco mais de tempo para digerir. Mas esse aqui, ele vai na mesma linha do Só Garotos, a gente vai acompanhar outras épocas da vida da Patti Smith, tanto antes, né, do que acontece no Só Garotos, então a infância dela, incrível, quanto depois, né, coisas que acontecem ali, depois dela perder o marido, aquela delicadeza, mas com uma crueza, com uma realidade que a Patti Smith faz como ninguém. Incrível. Essa é uma mulher que eu leria tudo que ela escreveu, a lista de supermercado da Patti Smith. Eu adoraria ler várias coisas que eu levei para terapia disso aqui. Então fica uma recomendação muito forte. Recomendo Só Garotos, recomendo começar por Só Garotos, mas esse aqui na sequência é uma indicação fortíssima e também, né, um lançamento, um livro recente dela. Depois disso, eu li um autor que, embora eu goste muito de todas as coisas dele que eu li, se for colocar em percentual do que eu já li versus o que ele escreveu, eu li pouquíssimo, não deve dar nem 5% dos livros dele, que é o José Saramago. Eu li O Conto da Ilha Desconhecida e esse aqui, Pirâmide Literária, do livro da Bruna Martioli, que apareceu aqui em alguns meses anteriores. Ela fala sobre esse livro aqui e, gente, sensacional. Não tem como eu falar muito sobre esse livro, porque olhem o tamanho dele, ele é realmente minúsculo. Tá totalmente marcado, cheio de... Não vai dar pra vocês, nem pra vocês verem, porque ele é muito fininho. Mas basicamente aqui nós temos um homem que bate a porta de um rei pedir um barco porque ele quer encontrar a Ilha Desconhecida. E obviamente isso vai trabalhar com diversas metáforas sobre essa Ilha Desconhecida. Tapa na cara, atrás tapa na cara. Amei, também foi pra terapia. Minhas leituras levam muita coisa pra terapia ultimamente, então fica aqui uma recomendação muito forte. Acho que é uma ótima para quem não leu nada do Saramago, porque é realmente bem curtinho. Do Saramago, o que eu já li foi Evangelho segundo Jesus Cristo, incrível, sensacional. Caim, incrível, sensacional. Eu acho que foram essas as leituras, as intermitências da morte, acho que foram essas as leituras do Saramago que eu já fiz. Então, por favor, deixem aqui recomendações. Eu tenho aqui um ensaio sobre a cegueira. Eu comecei a ler uma vez o ensaio sobre a cegueira, mas eu não finalizei. Na verdade, eu li bem pouco assim que comecei. Então, possivelmente essa seja a minha próxima leitura do Saramago, mas vou amar as dicas de vocês. E fica muito essa recomendação aqui de livro super rapidinho, quem quer uma coisa que seja mais curta, que seja mais rápida, mas ao mesmo tempo não seja nem um pouco superficial. Essa é uma ótima pedida. Depois disso, passando para os contemporâneos,
É uma autora que eu também gostei muito da outra leitura dela que eu fiz, que é a Pilar Quintana. Eu li A Cachorra faz o que, uns 3 anos? Não sei, faz algum tempo, e eu amei A Cachorra, um livro incrível, sensacional, e eu tinha... Esse aqui tava na minha lista por conta disso, né, porque eu tinha gostado muito do outro livro dela, e eu ganhei do meu irmão no meu aniversário. O marcador, eu tava procurando marcadores esses dias. E eu acabei pegando pra ler. Gente, outro livro maravilhoso, eu gostei muito desse livro. Também vários temas para terapia, mas aqui a gente tem, ele é descrito como um romance sobre o fim da infância e seus fantasmas. Eu acho que descreve muito bem. Aqui a gente vai ter uma criança narrando, uma criança que tá ali no fim da infância, não lembro quantos anos ela tem, se ela tem 10 anos, 12 anos. A gente vai ter essa relação dela com a mãe, então a relação entre mãe e filha e essa questão da mulher versus maternidade é algo que vai aparecer muito aqui, porque a gente tem essa mãe que não vive exatamente uma vida feliz, que é casada com esse homem muito mais velho, que é muito diferente dela em muitos sentidos, e a gente tem ao mesmo tempo essa criança percebendo o mundo e percebendo o ambiente. Sensacional, assim, amei, amei, amei esse livro aqui também, fica uma super recomendação, um livro que eu quase não ouvi ninguém falar, eu realmente botei na minha lista porque apareceu ali como eu não sei se ele foi lançado tão recente, acredito que pode ser que tenha sido um lançamento um pouco mais recente, 2025 foi reimpresso, e eu já tinha lido A Cachorra, que eu gostei muito, então de livros fora do hype, fica uma recomendação muito forte desse aqui. Gostei demais, assim como eu também recomendo muito A Cachorra. O penúltimo livro que eu li, eu vou dar spoiler e dizer que foi a melhor leitura do ano até agora. Eu acho difícil que ele seja desbancado, ao mesmo tempo eu tenho sempre esperança, porque li tanta coisa boa, espero ler muitas coisas boas ainda esse ano. Mas assim, entrou pra lista dos livros da minha vida, não tem pra ninguém, maravilhoso. Autobiografia O Mundo de Ontem, do Stefan Zweig. Gente, aqui ó, acho que dá pra ter uma noção. Esse livro é incrível, esse homem é incrível. Como o próprio título diz, ele é um livro autobiográfico e o Stefan Zweig passou por muita coisa. Em dado momento ele até descreve, né, que a geração dele passou por mais momentos históricos grandiosos do que muitas gerações juntas. Então ele passa pela Primeira Guerra Mundial, ele passa pela Segunda Guerra Mundial sendo um judeu. Eu tô só falando sensacional hoje, né, mas é porque foram realmente muitas leituras muito boas. Então aqui a gente vai ter a vida dele, a gente vai ter ele contando toda essa riqueza cultural e essa experiência cultural que construíram ele, fizeram ele ser quem ele é e todo o ambiente pelo qual ele foi moldado. Ao mesmo tempo a gente tem esse ambiente sendo destruído na Primeira Guerra Mundial, a gente tem a esperança ressurgindo depois da Primeira Guerra Mundial, um olhar do mundo, né, nossa, passamos por uma coisa terrível, não vamos passar por isso de novo, e alguns anos depois, coisas muito piores acontecendo na Segunda Guerra Mundial. A gente tem a Alemanha nazista, e não apenas a Alemanha aqui, né, mas também a Itália, onde ele acaba passando também, e esses horrores sendo testados pouco a pouco, e esse pouco a pouco aumentando por falta de resistência das pessoas e o quanto as pessoas sempre suportam um pouco mais. E a gente tem esse mundo dele sendo destroçado, né? Ele passa aí de um escritor renomado que levava o nome da Áustria para todo mundo a uma pessoa que tem seus livros queimados, que perde tudo que tem, que perde sua pátria e que precisa sair como um fugitivo, basicamente, pelo mundo. Ele vem ao Brasil, né, onde ele comete suicídio, ele e sua esposa cometem suicídio aqui no Brasil, e é mais ou menos nessa parte, né, um pouco antes disso que esse livro é escrito. Então é um livro que vai tratar de muitas coisas do passado, mas que é escrito já próximo do fim dele. Outra pirâmide literária, porque ele
cita muitos escritores, ele teve contato com muitos escritores, não só escritores, né, pessoas da arte mesmo, muita música. A Áustria tinha essa riqueza cultural muito forte, então aqui tem muitas indicações, mas tem essa questão da literatura, do papel da literatura, tem uma reflexão histórica muito grande, mas uma reflexão histórica contada através da vida individual e da literatura, o que eu achei incrível. Então eu não tenho palavras para isso aqui. Uma recomendação, já falei o máximo que eu poderia falar, né, que foi minha leitura favorita do ano até agora e que tá nos meus livros favoritos, entrou para os livros favoritos da minha vida. Então fica essa recomendação muito forte. Eu tinha um pensamento de que eu não era muito de ler biografia. Eu não sou, na verdade, de ler biografia, mas eu tenho gostado muito de livros autobiográficos. Inclusive, né, aqui quando a gente olha para... Tem o livro da Patti Smith, também autobiográfico, enfim, coisas com teor autobiográfico tem me chamado muita atenção recentemente. E isso aqui, à vontade, sabe, tem aquele meme do Absolute Cinema, Absolute Literatura, esse aqui, pra mim é isso. Recomendo demais isso aqui, mesmo que você não goste ou não seja acostumado a ler livros de não ficção, a forma como ele é escrito, assim, a escrita de Stefan Zweig é sensacional, a forma como ele conta tudo, perfeito, tudo é perfeito nesse livro aqui. E ele inclusive comenta em algum momento o quanto para ele era muito importante não sobrar num livro, assim como inclusive grandes obras que a gente conhece. Ele cita a própria Montanha Mágica do Thomas Mann. Ele sempre fez esse exercício de entender o que não precisaria existir na história, e foi um cuidado que ele trouxe, né, que sempre teve com os livros dele, e é isso que dá para perceber aqui. Esse livro é irretocável, não tem nada aqui que sobre. Eu confesso que no final eu senti falta, muito mais porque eu realmente estava me sentindo órfã da história e porque eu acredito que essa parte mais final deve ter sido muito trágica e difícil, e a gente não consegue acompanhar esse ápice, né, isso chegando nesse nível, mas também entendo completamente. Então, grande indicação número 1 do ano até aqui. Do Stefan Zweig eu já tinha lido outras coisas. Eu li o Êxtase da Transformação, que eu gosto muito, e eu li que são 3 novelas que eu amo, que agora eu não vou lembrar o nome, 3 novelas femininas, algo assim. Mas esse aqui, de longe, o meu favorito, apesar de também ser um autor que eu já conhecia e que eu já gostava das coisas que eu tinha lido. 20 minutos de vídeo, mas calma, que falta só um. E o último que eu li foi o livro que eu acabei não amando. Foi uma leitura que eu gostei, achei gostosinha, mas perto de todas essas outras ela mexeu menos comigo. Que foi o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Ele é um livro bem curtinho, que eu li acho que em 2 sentadas, assim, mas dá tranquilamente para ler em uma, porque além de curto ele tem letras grandes, um espaçamento grande. E aqui a gente tem uma sociedade distópica em que as coisas são muito medidas pela matemática, pela sua utilidade, pelo seu lucro, e nisso todo tipo de arte não faz sentido, né? Ela não tem uma utilidade prática, então são como se fossem adornos que as pessoas podem comprar, e aqui essa família em dado momento acaba comprando um poeta, e a gente vai acompanhando o que vai mudar na vida dessas pessoas a partir do contato com a poesia. Então tem essa parte muito interessante, bem quentinha no coração, mas não foi um livro assim que mexeu muito comigo. Fica a recomendação para quem quer uma coisa assim mais leve, mais rapidinha. E foram essas todas as leituras que eu concluí no mês de julho. Foi um mês riquíssimo, como eu falei aqui. Me contem como foi o mês de julho de vocês, o que vocês leram, o que vocês têm para me indicar com base nesses livros aqui. E em breve eu volto para falar aí das leituras de agosto. A gente se vê no próximo vídeo.